Sou Maria semeando amor, paz e alguns conhecimentos espirituais. Como sempre, falando da espiritualidade, da encarnação, do desencarne, do porquê disso, porquê daquilo. Assim nós vamos chegando às vias de fatos, quer dizer, entender a maioria das coisas que acontecem conosco e com as outras pessoas. E nós estávamos falando sobre a vida dos espíritos no espaço, né? Do lado de lá, do outro lado da matéria, e falando que a felicidade depende de cada um de nós, estejamos aqui ou estejamos do lado de lá. A felicidade está na razão direta do progresso realizado, sendo a felicidade dos espíritos inerentes às suas qualidades, conseguem-na elas em toda parte que se encontram, seja na superfície da Terra, seja no meio dos encarnados, ou então no espaço. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento, segundo a sua vontade, com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, acelerando ou retardando o progresso e, consequentemente, a sua própria felicidade. Enquanto uns caminham rapidamente, outros estacionam por longos séculos nas fileiras inferiores. Tem muitos espíritos lá no plano astral inferior que eles não querem de maneira alguma reencarnar, porque eles sabem do que eles fizeram, então eles não querem sofrer sanções. Eles acham que eles vão ser castigados, não é aí isso. Eles vão apenas retificar as maldades, as insanidades, e o pior é que eles continuam assim, lá no plano astral. E há espíritos, gente, que moram lá, vivem lá, nesse plano astral inferior, lá naquelas 3 últimas camadas antes de chegar no meio do centro da Terra. E eles vivem e não querem saber de nada. E eles se revestem como se fossem magos negros. Tem uns que andam com andrajos, com mantos escuros, e a finalidade deles é arrebanhar muitos desencarnados que ficam perambulando pelo espaço afora e não obedecem, né, os que os técnicos falam, para eles irem nas zonas que lhes dizem respeito. Então eles aproveitam esses teimosos, negligentes, aqueles indiferentes, aqueles que não querem saber de nada, tanto faz como tanto fez. Então eles aproveitam e levam esses como prisioneiros e fazem deles o que eles bem entendem. Eles ficam como escravos desses magos negros. E os magos negros precisam deles para trabalhar para eles, né? Porque eles querem, por exemplo, substâncias, como já foi falado, né? Que nós temos, ectoplasma, que tem coisas que nós encarnados temos e eles não. E eles precisam disso para fazer os trabalhos deles, escusos, né? Contra o encarnado. E muitas vezes é o próprio encarnado quem ajusta com esses magos negros para fazerem maus contra o seu semelhante. Então vocês vejam como ficam leve trás. E esses espíritos aí, eles aprisionam, né? Põem para trabalhar, para fazer as coisas, né? Judiam deles, eles pensam, né? Porque eles se julgam, né? Que eles estão no inferno, e aí por aí. Bom, o progresso dos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento segundo a sua vontade, com maior ou menor atividade, com maior ou com menos negligência, acelerando ou retardando o seu progresso,
consequentemente a própria felicidade. Porque aí, gente, a gente retarda a nossa felicidade, chega na outra encarnação, toca a ter que reencarnar, toca procurar coisas para melhorar. É onde quando muitos, antes de reencarnar, gente, há quem se joga até no chão, pedindo pelo amor de Deus para reencarnar como médium. Porque como médium a gente vai ter que ajudar de uma maneira bastante rápida, digo assim, bastante pessoas, não vai ajudar os familiares, que eu digo, tem que trabalhar num centro para ajudar pessoas que menos ele conhece, que ele nem sabe quem são. E com isso ele está praticando a caridade, doando de si, o seu corpo para usar na mediunidade, juntamente com guias ou mentores que também precisam reencarnar. Então vocês veem que uma coisa leva a outra. Mas acontece, gente, que ao encarnar aqui, no dia a dia, quando chega na ocasião propícia para tal evento, quem disse? Quem disse que o fulano ou a fulana aparecem? Eles deixam para mais tarde. Eles têm uma vida longa, né? E mal sabe que os guias também não podem ficar esperando eternamente a boa vontade deles. Bom, enquanto uns caminham rapidamente, outros estacionam séculos nas fileiras inferiores, como eu falei dos magos, gente. E muitos deles, aqui no plano inferior, muitos deles perdem aquela característica que como é que fala? Que o perispírito tem do nosso corpo, com 2 braços, 2 pernas. Então, essa forma vai desaparecendo, vai desgastando, vai sumindo. E com isso, eles se transformam numa bola do mesmo tamanho de uma bola de futebol. E se vocês viram ou leram, tem certos livros do André Luiz que retrata esse assunto, daquelas bolas assim no ar, conversando, falando. Então são esses espíritos, né, que chegaram a essa situação, né, por causa de não querer reencarnar. São eles, pois, os próprios fatores da sua situação. Feliz, desgraçado, conforme a frase de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Quando Jesus falou isso, que nós recebemos aquilo que nós fizemos. Se nós fizemos mal, receberemos mal. Se não fizemos nada, também não receberemos nada. E com isso nós ficamos estacionados. De quem é o azar? Nosso próprio. Bom, todo espírito que se atrasar, não pode se queixar, senão de si mesmo. O que se adianta tem o mérito exclusivo do esforço e por isso maior apreço à felicidade conquistada. Sejam bem, a suprema felicidade só é partilhada pelo Espírito perfeito, pelos Espíritos puros, que não conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Por progresso intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho. Progresso moral, pela necessidade recíproca que o homem tem entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Tudo aquilo que constitui o homem de bem ou perverso tem por móvel, por objetivo e estímulo as relações do homem com os semelhantes. Em cada existência, o espírito volta com o cabedal adquirido nas anteriores, em aptidões,
conhecimentos intuitivos, inteligência, moralidade. Cada existência é assim, um passo avante, a caminho do progresso. Então, vocês estão vendo, gente. Ó, quantas vezes a gente não vê na televisão, no rádio, comentários. Nossa, gente, espírito, crianças, com um cabedal de inteligência fora do comum, para matemática, o outro para informática, o outro para tocar um violino esplendoroso, outro para filosofia, né? Médios grandiosos. Então, muitos falam, nossa, vocês viram, gente? A mãe dele, a mãe e o pai não são inteligentes assim. Vocês viram o que deu? Que criança linda, que criança esplendorosa. Mas não é. É conhecimento que esse próprio espírito adquiriu nas suas encarnações. Ele não ficou olhando para as nuvens, não. Ele foi trabalhar. Ele foi estudar. Porque lá no plano astral, gente, existem lugares só para estudo, só para conhecimento, só para adquirir novas ideias, novos pensamentos. E tem aqueles que gostam disso. Então, para que ficar pululando para cá, para lá, entrando nas casas, escutando o que estão falando, dando ideias que não adianta nada, ou então como dar uma de espírito de porco, como a gente fala. O tempo que ele está perdendo nisso, vai estudar, vai trabalhar. Olha que a espiritualidade está precisando imensamente de trabalhadores para ajudá-los, porque o negócio do desencarne tem hora que é em massa, esses desencarnes de grupos. Então, há necessidade deles irem nesses locais fazer um salvamento, receber esses espíritos, né, que estão precisando muito. Eles não estavam sabendo que eles iam desencarnar assim. E o susto, e o desespero e a aflição. Então, vocês vejam bem. Então, no intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado, segundo o bem ou o mal que fez. E no estado espiritual, sobretudo que o espírito colhe os frutos dos progressos realizados pelo trabalho da encarnação. É também nesse estado que se prepara para novas lutas e tomam, então, resoluções que há de pôr em prática também em sua volta à humanidade, né? Então, ele se conscientiza que é por aí, o nosso rumo, o nosso caminho, enfim, de ajudar o próximo. É como diz aqui um mandamento, né, que foi lançado: amar a Deus nas alturas e ao próximo como a si mesmo, né? Amar o próximo como a si mesmo, como se a gente amasse a gente mesmo. A gente tem que amar o nosso próximo. Como a gente vai amar? Ajudando, numa palavra, num gesto qualquer, num sorriso. Não precisa encher ele de dinheiro. Muitas vezes nem isso adiantaria, às vezes, tirar a pessoa da aflição. Então, não interessa que cor que é, que religião. Atualmente não está nada fácil, porque há muito preconceito demais, gente. Está tendo muito preconceito demais. Ninguém se atualiza de que nós somos filhos do mesmo Pai. Somos irmãos. Não importa o tipo de sangue, se é A, se é B, se é O, positivo, se não é. Não importa que religião. Todas as religiões levam ao mesmo Pai, o nosso Deus, o nosso Criador. Então não tem pelo que eu vou ter preconceito de cor, então nem se diga. Para que esse preconceito? Aqui no nosso país, que mais de 60% é negro. Por quê? Não somos iguais? E somos felizes do mesmo jeito, do jeito que Deus nos fez. Loiro, asiático, negro, índio. Nós. Então, o que vai fazer então quando entrar então na sexta raça que vem vindo aí?